Paz do Senhor. Eu quero hoje gravar mais um vídeo da série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Semana passada não teve como, foi muita correria e não deu tempo de gravar o vídeo. Então eu quero estar aqui falando sobre a segunda mulher dessa série de estudos que nós vamos aprender com as mulheres da Bíblia. E hoje eu quero falar sobre Sara. E eu quero estar lendo em Gênesis capítulo 12, 4 versículos apenas, como base para essa palavra, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, mais as almas que lhes nasceram em Harã, e saíram para a terra de Canaã, e ali chegaram. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Sara, né? Quem foi Sara? Pelo texto que nós lemos, Sara foi a esposa do patriarca Abraão, foi uma mulher estéril, foi uma mulher muito linda, muito formosa. A Bíblia diz que ela era uma mulher muito linda, né? E foi uma mulher que recebeu uma promessa de ser mãe. Essa promessa que nós lemos no texto, que o Senhor faz a promessa a Abrão, essa promessa também diz respeito a Sarai. Então ela foi também uma mulher que teve o seu nome mudado por Deus. Tanto o nome do seu esposo quanto o seu nome foi mudado por Deus, né? O nome dela era Sarai, e o Senhor diminui o seu nome, e a partir do momento ela passa a se chamar de Sara. Eu estava estudando um pouquinho sobre o significado do nome de Sara. Sarai, eu já tinha visto alguém pregando dizendo que Sarai significava mulher briguenta. E o Senhor mudou o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Mas eu pesquisei no dicionário e não achei esse significado de mulher briguenta para Sarai, né? Porém, o Senhor muda o nome de Sarai e lhe chama Sara. Então Deus chega na vida dela, lhe faz promessa, muda a sua identidade, né? E foi uma mulher que se precipitou. Ela recebeu de Deus a promessa e viu o tempo passar e a promessa não se cumpriu. E ela tentou ajudar Deus. Ela tentou interferir para ajudar Deus a cumprir o seu desígnio. Então, ela teve o seu nome mudado por Deus, né? Ela achou que Deus estava demorando muito para realizar a promessa, né? E ela tentou ajudar Deus com as suas próprias mãos. E o que nós aprendemos com Sara? Nós aprendemos com Sara a primeira coisa, que Deus, quando Ele chega na nossa vida, Ele muda o nosso nome, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa identidade, né? A Bíblia diz que ele escreve um novo nome no livro da vida. E nós aprendemos então com Sara que Deus chega na nossa vida e Ele muda, né? Ele muda o nosso nome. Talvez o nosso nome, quando nós não conhecemos o Senhor, não era um nome muito bom. Talvez nós éramos uma pessoa chamada de mentirosa, nós podíamos ser uma pessoa chamada de trapaceira. E Deus chega para mudar o nosso nome, para mudar a nossa história. Então nós aprendemos com Sara que Deus muda o nosso nome. Deus muda a nossa história e também muda o nosso nome. Deus nos dá um novo nome. Nós aprendemos também com Sara que nós precisamos ver além das circunstâncias. Nós precisamos ver além da nossa possibilidade. Ela recebeu a promessa de Deus e ela viu que era estéril, o tempo passava, ela não engravidava. E ela começou a olhar para a sua impossibilidade humana. Ela deixou de olhar para Deus e começou a olhar para a sua capacidade. E nós aprendemos com Sara que
que nós precisamos ver além da possibilidade humana. Deus é fiel em tudo que Ele diz, em todas as suas promessas. A palavra do Senhor diz que Deus é fiel para cumprir a sua palavra, né? E nenhuma palavra que sai da boca de Deus cai por terra. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A palavra que sai da boca de Deus, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Então, se Deus fez uma promessa, Ele não precisa de possibilidade humana para cumprir essa promessa. Se Deus prometeu algo, mas eu estou vendo a circunstância totalmente contrária àquilo que Deus me prometeu. Mas a Bíblia diz que nós temos que andar por fé e não por vista. Nós precisamos andar não pelaquilo que nós estamos vendo, mas pelaquilo que nós cremos. Então, com Sara nós aprendemos que temos que ver além das possibilidades. Outra coisa que aprendemos com Sara, que nós não precisamos ajudar Deus. Deus tem os seus meios para cumprir os seus propósitos. Deus tem os seus meios para cumprir as suas promessas. E Deus não precisa da nossa ajuda para Ele fazer isso. A única coisa que nós precisamos é nos manter em obediência à palavra de Deus, é nos manter fiéis ao Senhor e esperando completamente na vontade dEle. Mas não precisa interferir para ajudar Deus, Ele não precisa disso. Sara tentou ajudar Deus e ela sofreu as consequências, de um lar atribulado, de um lar que ela passou a ser humilhada pela sua própria serva. Nós não vamos entrar muito em detalhes sobre esse assunto, mas nós aprendemos que Deus não precisa de ajuda para cumprir os planos dele, para cumprir as promessas dele. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele fala. O que Deus promete, Ele cumpre. E nós aprendemos com Sara que independente do que aconteça na nossa vida, se nós permanecermos crendo em Deus, no final da nossa história, Deus nos dá motivos para sorrir. E nem precisa ser no final da história. Se nós nos mantermos fiéis a Deus, fiéis à sua promessa, confiando no Senhor, Ele nos dará motivo para sorrir, que esse é o nome do filho de Sara, de Isaac. O nome Isaac significa riso, ou filho da alegria. E é isso que eu quero trazer para os nossos corações. Que Deus, Ele é um Deus fiel, Ele muda a nossa história, Ele cumpre as suas promessas, os seus desígnios. Nós só precisamos nos manter fiéis a Ele. Nós só precisamos nos manter confiando na sua palavra, nas suas promessas. E não importa o tempo que passou ou o tempo que está passando, se você não está vendo nenhum resultado, se você não está vendo nenhuma ação que você tenha como uma ação divina, Deus sabe o que está fazendo. Deus não falha, Deus não erra. Tem um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. Eu digo que Deus nem tarda e nem falha. Deus chega no tempo certo e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então, nós só precisamos nos dispor a obedecer a Deus e a crer nas suas promessas, independente da nossa possibilidade humana, independente do que nós estivermos vendo. Nós precisamos confiar no Senhor e Ele vai cumprir a sua promessa. E nós poderemos gerar em todos os sentidos da nossa vida, se nós nos mantermos fiéis a Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito e amado, nós te damos graça por esta palavra. Te damos graças pela vida de Sara, Pai, essa mulher que está aqui para nos dar exemplo na Bíblia, de que nós podemos confiar no Senhor, para nos dar exemplo de que o Senhor chega na nossa vida, o Senhor muda a nossa história. Se for preciso, o Senhor nos tira de um lugar, nos coloca em outro, nos tira às vezes do meio da nossa parentela, Pai, para cumprir os teus propósitos, para nos transformar. E no final, Senhor, é a tua vontade que prevalece. Que a tua vontade prevaleça na vida de cada uma dessas mulheres, de cada pessoa que está vendo ou que vai ver esse vídeo. Que o Senhor esteja abençoando e que em tudo o teu nome seja glorificado. Pai, que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor, além da nossa possibilidade. Que o Senhor nos ajude cada dia a olhar para ti, acima de qualquer circunstância. Que o Senhor nos ajude a crer, que o Senhor aumente a nossa fé, a fim de que em tudo o teu nome seja glorificado na nossa vida. Nós te damos graça em nome de Jesus. Amém.